Bom dia, irmãos e irmãs. Saudá-los em nome de Cristo. Antes de começarmos nosso estudo, alguns avisos. O Marcos pediu para avisar que aquele livro que esgotou ontem deve chegar mais até meio-dia, se Deus quiser. Vai preparando o cartão de crédito aí. Aí com ele. Eu não sei nada de desconto, coisa parecida. 20% de desconto, diz ele ali. E a gente deve falar de uns outros livros também no final, né? No final falar de outros, então já era. Não vai ter dinheiro para sua gasolina, ainda mais que ela subiu na volta. Fica por aí, tá bom? Outras duas coisinhas que eu queria avisar para vocês. Atenção. Para São Paulo é ladeira baixa, é tranquilo, vai na banguela. Só desce, só solta o carro. É moleza. A primeira coisa é o seguinte. Alguns de vocês me perguntaram e quando você estiver em Brasília, eu queria falar para você, venha visitar a gente na nossa igreja, se você já não tem sua igreja, claro. Mas se você estiver de férias, qualquer coisa por lá, Igreja Presbiteriana Semear, nós vamos receber você bem, tá? Vamos te dar atenção, carinho, tudo. É presbiteriana, mas batista pode ir também. A gente gosta de batista, gosta da Santa Ceia, tudo, todos os privilégios. Mas, é claro, cuidado com as suas crianças perto de pastor presbiteriano, porque não precisamos de muita água, não. Com um pouquinho de água a gente resolve essa situação. Então não dá bobeira com a criança. Agora eu estou com a mão toda molhada para virar a Bíblia aqui. Mas o outro aviso é que a gente mudou um pouquinho o programa. Conversei com o Marcos também. E a gente vai terminar o estudo em Ruth hoje à noite, em vez de amanhã de manhã. Aê! Então, o plano muda um pouquinho, o que seria amanhã de manhã vai ser hoje à noite, e amanhã de manhã eu vou trazer um outro estudo avulso, um salmo que eu selecionei para preparar vocês aí para o semestre, os que ainda estiverem por aqui. Vamos lá, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho segundo Ruth, capítulo 4. Ruth, capítulo 4, nessa manhã vamos lidar com versos 1 a 12, depois de noite a gente lida com o finalzinho. Ruth 4, de 1 a 12. É brincadeira, tá? A gente não batiza sem o seu pai deixar, não. Tá? Só para ficar claro que a gente não faz isso. Tá? Isso aí, né? Ruth 4, de 1 a 12. Vamos continuar a história e eu peço a sua atenção para a leitura da Santa Palavra do Senhor. Não se trata de um livro comum, estamos lendo um livro inspirado pelo próprio Senhor Deus. E assim ele fala. Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando, então lhe disse, ó, fulano, chega-te para aqui, assenta-te. Ele se virou e assentou. Então Boaz tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse, assentai-vos aqui. E assentaram-se. E disse ao resgatador, aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, a tem para venda. Resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te, compra-a na presença destes que estão sentados aqui e na de meu povo, se queres resgatá-la, resgata. Se não, declara-o para que eu saiba, pois outro não há senão tu que a resgate, e eu depois de ti. Respondeu ele, eu a resgatarei. Disse, porém, Boaz, no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Ruth, a moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele. Então disse o resgatador, para mim não poderei resgatar, para que não prejudique a minha. Redime tu o que me cumpria resgatar, porque eu não poderei fazê-lo. Este era outrora o costume em Israel. Quanto a resgates e permutas, o que queria confirmar qualquer negócio, tirava o calçado, dava ao seu parceiro, e assim se confirmava negócio em Israel. Disse, pois, o resgatador a Boaz, compra a tu, e tirou o calçado. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo, sois hoje testemunhas, de que comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. E também tomo por mulher Ruth, a moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos e da porta da sua cidade. Disto sois hoje testemunhas. Todo o povo que estava na porta, os anciãos disseram, somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa, como a Raquel,
e com a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel, e tu, Boaz, ate valorosamente em Efratá, e faze-te nome afamado em Belém. Seja a tua casa como a casa de Perez, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der desta jovem. Até aqui a palavra de Deus. Deus, agradecemos pelos eventos de nossos irmãos, 3.000 anos atrás, e porque eles nos ensinam tanto sobre a vida. E nós pedimos que hoje o Senhor trate os nossos corações, que o Senhor use essa história de amor para nos mover a uma vida diferente. Pedimos em nome de Cristo. Amém. Alguns anos atrás houve um filme desses épicos de guerra chamado Troia, e ele começa com a seguinte citação: os homens são assombrados com a vastidão da eternidade. Então nos perguntamos, será que as nossas ações ecoarão ao longo dos séculos? Será que os estranhos ouvirão o nosso nome muito depois de partirmos e imaginarão quem nós éramos, quão bravamente lutamos, quão fortemente amamos? E esse tema, que é a citação inicial, percorre toda a história da guerra de Troia, a ideia de fazer um nome para si mesmo, de agir, viver e morrer, quem sabe, de maneira tal que seu legado persista longas gerações após a sua morte. O personagem vivido por Brad Pitt nesse filme, Aquiles, ele luta nesse sentido, ele quer fazer seu nome famoso. E você pode encontrar esse tema, essa ideia de um nome que persiste à própria morte em várias das nossas histórias, inclusive nos relatos de histórias bíblicas, como o da Torre de Babel. Lembre-se qual era um dos grandes objetivos do pessoal na Torre de Babel? Vamos fazer o nosso nome grande, conhecido. E para muitos, e talvez seja o seu caso, esse é o objetivo da vida. Sonhas em ser reconhecido pelas gerações futuras. Fica louco de vontade que seu nome saia no jornal. Talvez você, inclusive, esteja vivendo debaixo desse peso que alguém colocou sobre você, de que você, ainda jovem, tenha aprendido que você vai passar por grandes transições, mas que você precisa marcar a sua geração. Talvez seja um peso difícil de carregar. Tenham insistido contigo, não vá ser mais um na multidão, hein? E nós queremos, é claro, que as pessoas nos reconheçam, isso é normal até certo ponto. Queremos que não nos desprezem, queremos que notem nosso avanço, queremos ser reconhecidos, não queremos ser tratados como ninguém. Queremos, quem sabe, um dia virar nome de rua, nome de praça. Queremos atingir o nosso suposto potencial. Até um certo ponto, tudo bem, mas facilmente isso pode deixar espaço para um orgulho que fere a humildade que o Senhor nos chama a ter. Fazer o seu nome grande pode facilmente se tornar um ídolo destrutivo na sua vida. Hoje a gente vai lidar com essa ideia. Como fazer para que o seu nome persista para as próximas gerações? O que Deus tem a te dizer sobre isso? Por meio de investigarmos mais um capítulo da história de Ruth e Boaz, nós veremos que na redenção dela há um direcionamento bíblico acerca dessa questão de como fazer o nosso nome. E nós veremos acerca de como é que Deus espera que nós direcionemos as nossas ações, nossas ideias, nossos esforços, atrás daquele que tem um nome sobre todo nome. Hoje nós veremos, em resumo, que a maneira de fazermos para nós um nome é através de nos oferecermos em serviço sacrificial ao nosso Salvador. Simples assim. A maneira de fazermos um nome para nós mesmos é através do serviço sacrificial a Cristo e ao povo de Cristo. Hoje vamos ver isso e trataremos em algumas partes. Primeira coisa para a gente investigar hoje de manhã é que o Redentor determinado a servir age piedosamente. Veja, estamos lidando com essa complexa situação de Ruth. É um livro curtinho, mas é um livro complexo. Na última sessão nós vimos aquele plano ousado de Noemi, que tinha potencial para acabar em desastre. Mas graças à piedade de Ruth, que não deixou dúvida do que ela queria, graças à piedade de Boaz, um homem recheado da palavra de Deus, que resistiu a qualquer tentação, não aconteceu nada de mal, pelo contrário, houve uma proposta de um casamento. Ele se animou com a possibilidade, mas ele sabia também que ele não iria ferir a lei de Deus. Ele não ia fazer o caminho pelas próprias mãos, apenas para ter o que ele quer. Ele não é Elimeleque. Ele não vai ferir a lei de Deus. Tem um outro na fila antes dele para ser o Goel, aquilo que a gente aprendeu ontem, o resgatador de Ruth. E assim segue a história. Olha de novo versos 1 a 3 na sua Bíblia. Boaz subiu à porta da cidade, assentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então lhe disse: "Ô fulano, chega-te para aqui, assenta-te." Ele se virou e se assentou. Então Boaz tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: "Assentai-vos aqui
E assentaram-se. Disse ao resgatador: aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão Noemi, que tornou da terra dos moabitas, a tem para venda. Veja Boaz. Boaz, de noite, teve aquela surpresa de ter uma mulher deitada aos seus pés e aquele pedido de casamento, o equivalente a ela ficar de joelhos, estender o anel e falar: quer casar comigo? E ele falou: quero, mas eu tenho que resolver isso primeiro. Ele está animado, mas ele não vai ferir a lei. E ele já acorda cedo para resolver o problema. Sabe quando você está agoniado com um problema, que você não aguenta a hora de chegar amanhã para ir resolver? Aquela conta de telefone que veio a mais, o dobro, você tem algo errado aqui. Aquele problema que o teu filho teve na escola e você quer ir lá conversar com a diretora. A gente fica agoniado, não fica enquanto não resolve? Eu fico, pelo menos, fico insuportável. Pobre esposa, né, amor? Chegou bem na hora. Fico insuportável, assim, a gente levanta cedo, a gente incomoda os outros, a gente quer tratar a questão. Boaz prometeu: eu vou resolver isso, Ruth, eu não vou demorar. E Noemi falou para ela: espera, esse homem não vai descansar enquanto ele não resolver. E ele entra em ação. Ele vai lá para o portão da cidade e ele fica ali plantado até aparecer o tal do outro possível resgatador. O portão da cidade, nessa época, era o local onde todos os negócios e as transações eram feitas. Lá em Provérbios 31, que fala sobre a mulher virtuosa, a gente falou disso outro dia, fala que ela é elogiada no portão da cidade. Porque justamente é o portão da cidade onde as coisas acontecem. As pessoas chegam, saem, conversam, conduzem transações comerciais. Era a versão israelita da pracinha da cidade, de interior, coreto, gato, aquela confusão toda. E está lá Boaz esperando, assentado, e então chega o fulano. Fulano, senta aqui. E aí vão passando, tá bom, vou sentar. E aí vão passando os anciãos, o equivalente aos líderes da igreja. Os anciãos são o que deu origem aos presbíteros do Novo Testamento. Ele chama 10 anciãos e fala: sentem aqui, você precisa de vocês para ser testemunha. Boaz não quer que nada dê errado, ele não quer que nada escape ao controle. Ele se dá esse trabalho não porque ele está obrigado, mas pelo deleite. Ele deseja servir, ele deseja abençoar, ele deseja usar seu nome, seu tempo, seu dinheiro para abençoar Ruth e casar com ela, para abençoar Noemi, que vinha de brinde, mas que ia receber bênção também. Boaz é grande, queridos. Boaz é grande porque ele está mais preocupado em servir do que com o seu nome e o seu bem-estar. Isso vai ficar claro já para vocês. E nisso chega o tal do homem sem nome. Veja verso 4. Resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te: compra na presença destes que estão sentados aqui, e na do meu povo, que se queres resgatá-lo, resgata. Se não, declara-me para que eu saibas, pois não há senão tu que a resgate eu depois de ti. Respondeu ele: eu a resgatarei. Disse Boaz, porém: no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também tomarás da mão de Ruth, a moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança de quem? Dele. Então disse o resgatador: para mim não poderei resgatar, para que não prejudique a minha. Redime tu o que me cumpriria resgatar, porque eu não poderei fazê-lo. As melhores histórias costumam ter viradas que trazem tensão. E aqui é o senhor fulano que traz essa tensão. Veja, se você está com a nova versão internacional, talvez ela traga algo como: meu amigo, chega aqui. A ideia é a seguinte: o autor do livro de Ruth sabia o nome dessa pessoa, mas ele intencionalmente não conta para a gente o nome dessa pessoa, ele deixa isso em branco. Ele fala assim: o fulano, o amigo, o cara que estava passando por ali. A ideia de um autor intencionalmente não nos dando o nome desse outro possível resgatador. E veja, Boaz expõe para ele a situação e fala: olha, lembra de Noemi, que foi lá para a terra de Moab? Então, tem os campos aqui do velho Elimeleque, já falecido, que podem ser vendidos. Ela tem um campo que é parte da família, mas que ela está vendendo porque precisa do dinheiro. Os especialistas explicam para a gente que o que estava sendo vendido, na verdade, não era o campo como uma posse permanente, mas seria o usufruto do campo. Quem redimisse teria o direito de usar aquele campo até que o dono morresse. Se um parente redimisse, continuaria na família. Se Noemi tivesse outros descendentes, um dia passaria para eles esse campo. Mas a essa altura, Noemi não vai mais ter filhos. E esse resgatador, o senhor fulano, percebe a boa oportunidade. Uma terrinha dando sopa. Pego a terra, faço crescer, investimento, cuido da viúva por um tempinho, logo ela morre, e pronto.
O campo é meu, o campo é dos meus descendentes, o campo é da minha herança. Eu a resgatarei. Ah, não. Não, homem, não resgate não. Esse cara vai levar Ruth, gente. Até que o fulano, o senhor fulano, percebe que não há só lucro na situação. Há grande responsabilidade pactual com isso também. E Boaz, sábio como só ele segura esse momento, então ele solta outra informação e diz, olha, mas além de Noemi, tem Ruth também. Quem levar o campo, quem fizer o resgate, tem que casar com ela, para que levante, para que dê descendência ao nome do seu marido falecido, para que seja honrado o nome do marido que morreu, e tenha filhos com ela. E um dia essas terras não serão mais desse resgatador, senhor fulano, serão dos filhos que levam o nome de Malom. Então a situação mudou um pouco, né? Veja, ele está sendo oferecido de casar com Ruth, elogiada, virtuosa, mas uma estrangeira. Mas o que pega para ele, como nos indica o texto, é que ele não vai estabelecer o seu próprio nome se ele casar com Ruth. Ele vai estabelecer o nome de Malom e o nome de Elimeleque. Ele vai manter vivo o nome dos outros com custo próprio. Comprando o campo, você tem que cuidar de Ruth. Ela é a viúva do antigo dono. Vocês terão filhos e um dia essa posse do campo passa para eles, no nome da outra família. Ou seja, você vai ter custo financeiro de cuidar das duas mulheres, você vai ter o custo de adquirir e tratar o campo, e em tudo isso um dia vai ser perdido, não vai ficar no seu nome. Que é assim mesmo? Não, vai você, passo a oportunidade. Ele decide, não vou resgatar, resgata tu mesmo. Veja, esse homem percebe que resgatar irá significar perder parte dos seus bens, parte do seu legado, deixar de escrever o seu nome na história. Ele acha que se ele resgatar, ele estará deixando o seu caminho para fazer o caminho de outros. Ao invés de investir em si mesmo, na sua segurança, ele vai investir nos outros, e ele não quer fazer isso. Mas note a ironia desse livro. A ironia é que esse homem, buscando manter o seu nome forte, fazer algo por si mesmo, a gente nem sabe o nome dele. O Senhor Deus, ao inspirar o autor, suprimiu o seu nome da história. Mas Boaz, que não está preocupado com o seu legado, está disposto a suscitar um nome a Malom, ele até hoje é lembrado, elogiado, amado. O desprendimento de serviço do coração de Boaz o colocam inesperadamente na história da redenção. Trata-se dele, um dos grandes homens das Escrituras. E a gente está aqui 3.000 anos depois, falando bem dele, não está? Perceba a ironia que o livro nos traz. Senhor fulano se torna irrelevante na história da redenção. Mas o Senhor Boaz se torna um homem elogiável por todas as gerações. Como diz uma autora sobre esse senhor fulano, deixa que ele vá. Ele é ordinário demais para ser marido de Ruth. Queridos, assim como o senhor fulano, nós colocamos nossos interesses em primeiro lugar, muitas vezes, é ou não é? A gente vê, inclusive, se você sair por aí nos aeroportos, rodoviários, você vai ver livrarias vendendo livros sobre como fazer seu nome em 10 passos, sobre como não deixar que roubem seu queijo, ou seu nome, ou seja, o que for. É nosso modo básico de operação. A gente pensa na gente mesmo em primeiro lugar. Cadê meu cunhado, aquele meliante? Cadê tu, Gui? Está ali, ó. Trouxe comigo um Boaz, viu, moças solteiras? Eu tinha dado dúvida se eu falava ou não falava isso, Gui. Foi mal, falei, cara. Deixa eu contar uma história sobre esse meliante aqui. Tá tendo um certo alvoroço aqui, Gui. Ó. Tem um livro que é o que ele deve ser. Se quiser casar com meu filho, tem. Tem, Dona Isabel. Deve ter. Tem que conversar com Dona Isabel ali, tá? Antes. Não é moleza, não. Mas vamos lá, vamos à história do senhor Guilherme. Certa vez, senhor Guilherme estava indo nos visitar nos Estados Unidos. Eu e a Annelise morávamos lá, a gente estava há 6 meses lá para fazer seminário, estudando. E o Gui foi nos visitar. Foi a primeira visita, eu acho, que a gente recebeu lá. E a gente, brasileira, há poucos meses nos Estados Unidos, estava com saudade de bis, chocolate, saudade de massa de pão de queijo, essas coisas assim. E lá foi Guilherme nos visitar. E ele levou 2 malas. Uma mala com as roupinhas dele e outra mala com lembrancinhas, presentinhos e comidinhas pra gente. A gente escreveu carta, a gente mandou presente, toda sorte de coisa. E a gente estava louco para encontrar o Gui, claro, mas também queríamos receber nossos presentes.
Quando esse Guilherme chega no aeroporto, vindo junto com uma excursão, aquela confusão de excursão, pega a mala, deixa a mala, sobra uma mala. Adivinha qual? A mala de presentinhos. Ficou esquecida na calçada. E a minha esposa, que está mais para Ruth do que eu estou para Boaz, disse: puxa, ainda bem que sumiu foi a nossa mala e não a dele, né, amor? E eu falei: né? Ainda bem, né? Eu emprestava roupa para ele, amor. Sei lá, o tamanho é outro, mas a gente dava um jeito. Eu estava mais interessado nos meus chocolatinhos do que no bem-estar do meu cunhado. E nós somos assim, nós somos, por padrão, o contrário de Boaz. O nosso modo de operação normal é senhor fulano. O que eu vou ganhar? Como que meu nome vai ser preservado? Como que minha história vai seguir adiante? A gente pensa apenas no que a gente vai ganhar, o que vai nos custar, e não no bem do outro. E eu te pergunto, o que você deveria fazer, povo cristão, povo de Cristo, mas você não faz pelo custo? É ajudar um irmão ou uma irmã em necessidade financeira? É passar tempo, gastar um pouco do seu tempo precioso com alguém que precisa de força e conselho? Quais das boas obras e serviços na igreja você tem feito que você continuaria fazendo se você soubesse que ninguém vai ouvir falar delas? Porque muitas vezes a gente faz porque a gente sabe que tem plateia, que tem gente. Alguns de vocês têm falado e pensado em ministério pastoral. Isso é ótimo, isso é louvável. Mas entenda, ministério envolve um sério negar dos seus próprios desejos em serviço dos outros. Se gastar para elevar o nome dos outros. Esse tipo de amor de Boaz. Um amor disposto a se envolver em situações difíceis. Um amor disposto a se envolver em situações bagunçadas, enroladas, complicadas, onde o pecado está misturado com as coisas da vida. E é claro, se você acha que o que Boaz faz é lindo, o que aquele que é maior do que Boaz faz é ainda superior. O nosso Senhor Jesus, lembre, os 3 requisitos que ele cumpre perfeitamente: ele é sangue do nosso sangue, ele tem interesse em nos ajudar, não estava sob obrigação, mas quer fazer, e ele vem e ele é capaz de fazer. E se tem alguém que, como um bom redentor, se colocou numa situação difícil e custosa, foi ele. Graças a Deus, o nosso Salvador Jesus Cristo, ao andar naquele deserto por 40 dias, ao ser perseguido mesmo pelo povo de Israel, ao ser humilhado, chibatado, cuspido pelos soldados romanos, ao ser colocado numa cruz do Calvário, graças ao nosso Deus, ele não estava preocupado com o seu nome em primeiro lugar, mas em nos servir, em nos proteger, em nos abençoar. Ele se coloca numa situação de custo muito maior do que Boaz ou qualquer outro jamais se colocou. O eterno caminhando entre nós, feito para o nosso benefício. Ele era um homem adequado e ele agiu como um perfeito resgatador. Sem enrolar, ele conta o custo e ele vai adiante a si mesmo. E que custo? A morte do Filho de Deus. O resgatador perfeito age piedosamente. Segunda coisa para a gente ver hoje é como a redenção alcançada é custosa, sim, mas ela traz grande fruto. Veja como a história segue a partir do verso 6. Então disse o resgatador: para mim eu não poderei resgatar, para que não prejudique a minha. Redime tu que me cumprir resgatar, porque eu não poderei fazê-lo. Este era outrora o costume em Israel. Quanto a resgates e permutas, o que queria confirmar qualquer negócio tirava o calçado, dava ao seu parceiro, e assim se confirmava o negócio em Israel. Disse, pois, o resgatador a Boaz: compra-a tu, e tirou o calçado. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, Quilion e Malom. E também tomo por mulher Ruth, a moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos, e da porta da sua cidade. Disto sois hoje testemunhas. O homem recusa: senhor fulano não quer, mas Boaz quer. E ele passa o cartão, por assim dizer, ele assina o contrato, ele reconhece a firma. Isso se faz por meio de uma troca de sapatos. É interessante que você notou que mesmo quando o livro foi escrito, já era uma prática que havia caído em desuso, tanto que ele precisou explicar o que significava isso. E eu acho uma pena que tenha acabado esse costume de trocar o sapato. Imagina você indo lá comprar uns livrinhos ali em cima, deixando um sapato, esse tipo de coisa. Mas entenda que essa transação
foi custosa. Não é algo que Boaz simplesmente tem benefícios, é claro que ele tem benefícios, mas custa algo para ele. Ele gastou dinheiro para recuperar as posses de Elimeleque, ele gastou dinheiro em sustentar Noemi, ele assumiu a responsabilidade financeira sobre a mãe do outro marido da sua esposa. Pensa nisso. O ex-marido da sua esposa. Você vai cuidar da mãe dele até ela morrer. Tá bom. Mas veja, talvez o maior custo seja o custo em termos de seu nome, o custo em termos daquilo que vai significar para os outros nomes. E nisso tudo, mais uma vez, a gente tem que olhar o Senhor Jesus Cristo. Se teve alguém disposto a colocar o seu nome em risco, foi Ele. Quantas vezes o nosso Senhor, o próprio Filho de Deus encarnado, foi chamado de demônio? Lembra disso? As pessoas olhavam para o Santo de Israel e falavam, tem demônio. Outros olhavam para ele e falavam, está maluco, está fora de si. Às vezes até familiares dele. Hoje mesmo alguns continuam falando esse tipo de coisa. Rejeitam o que o próprio Jesus disse sobre si mesmo. Mas ele arriscou o seu nome por nós. E é interessante que, se nós podemos nos comparar a alguém nessa história, nós somos as testemunhas disso tudo, ao mesmo tempo em que nós somos os redimidos dessa história. E essa redenção traz grande esperança, queridos, ela traz grande fruto. Esse casamento que é celebrado nesse momento traz até aqui uma enorme perspectiva de fruto, de bênção, de benefício. Os versos 11 e 12 nos indicam que essa expectativa vai numa direção muito interessante. Olha comigo nos versos 11 e 12. Todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram, somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa, como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. E tu, Boaz, ate valorosamente em Efratá e faze-te nome afamado em Belém. Seja a tua casa como a casa de Perez, que Tamar teve de Judá pela prole que o Senhor te der desta jovem. Há alguns temas no Antigo Testamento que percorrem toda a história de Gênesis, até invadindo o Novo Testamento, indo até o final da história. Um desses temas é o tema da terra. A ideia de que Deus está preparando uma terra específica para o seu povo. Você pode se lembrar que antes desse momento havia toda a promessa que fora feita a Abraão. Lembre-se, saia da tua terra e vai indo. Um dia chega lá e eu falo onde é. E essa terra foi prometida e passada de geração em geração. Essa terra foi parte da expectativa lá do povo no Egito em retornar. Essa terra era algo muito importante. Essa terra foi o que Elimeleque desprezou quando saiu de Judá para ir morar um tempo em Moabe. E essa promessa da terra está implícita aqui. A ideia de que, com essa família, redimindo essa terra, a expectativa é que o Senhor faça grandes coisas por meio dessa família com esse pedaço de terra. Para Boaz se abrem aqui novas possibilidades que ele não tinha ainda. Ele não tinha um descendente, ele não era casado, mas agora ele tem uma esposa piedosa. E o povo assiste, e o povo clama e pede ao Senhor que eles sejam abençoados e frutíferos. E como diz o verso 11, notou? Que ele tenha um nome afamado por meio disso tudo. A situação agora é nova para Ruth também. Se antes ela tinha que andar em terras alheias, pegando do que sobra do caminho, agora ela é uma mulher protegida debaixo das asas do seu Boaz. E com muitas novas possibilidades. Ela não precisa mais fazer esse trabalho em terra alheia. Ela deixou a sua terra, mas agora o Senhor lhe deu nova terra ao lhe dar esse marido, essa família e muito mais. E o Senhor, ao resgatar isso, também traz para Noemi novas possibilidades, porque agora a terra volta para a sua família e ela terá descendentes a partir de Ruth e Boaz. E para o povo de Deus como um todo, isso é mais um pedacinho da história que o Senhor Deus vem traçando desde o jardim. A continuidade das promessas, a continuidade do pacto, a demonstração da fidelidade divina. Lembre-se de que quando Deus chama Abraão, ele fala, em ti serão benditas o quê? Famílias da terra. Será que isso inclui moabitas? Sim! Isso inclui moabitas que pela fé se tornem parte do povo de Israel. Lembra o que a gente falou na primeira noite? Salmo 67, que o Senhor nos seja gracioso, que o Senhor levante o seu rosto sobre nós,
para que todas as terras venham te louvar. É isso que está acontecendo aqui, queridos. Essa situação é um pequeno cumprimento das promessas feitas a Abraão. Isso é uma pequena prévia do que aconteceria um dia depois da vinda de Jesus, quando as terras do mundo todo começassem a conhecer as maravilhas da verdade da salvação desse Deus. Quando moabitas e brasileiros e tantos outros viessem a amá-lo. E nisso tudo tem aí muito forte uma outra promessa desde o Antigo Testamento, que é a promessa de uma semente prometida. Você se lembra qual é a primeira ocasião em que o Evangelho é revelado nas Escrituras? Acontece lá em Gênesis 3, capítulo 3, versículo 15. Logo depois da queda, o que acontece? Deus vem encontrar-se com Adão e Eva. Aquela situação toda, os dois percebem-se nus, estão escondidos, vergonha, medo, Deus vem falar com eles, começa aquela apontação de dedo, foi ela, foi ele, foi a mulher que tu me deste, foi a serpente, vem aquela confusão toda. E o Senhor Deus, no meio das maldições que estão envolvidas, como a dor de parto, o suor do rosto para conseguir granjear o pão e tantas outras coisas, ele traz uma promessa. Qual é essa promessa? Olha comigo. Gênesis 3, 15. Olha o que ele diz. Parece naquele momento que a serpente venceu, não parece? Parece que a serpente ganhou, conseguiu. Enganou Adão, enganou Eva, comemos do fruto, morreremos. Mas olha o que ela diz. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Ele está falando para a serpente, para Satanás. Entre a tua descendência, ou seja, aqueles que virão como Satanás, aqueles que serão rebeldes contra o Senhor, e o seu descendente. O descendente de quem? Da mulher. E o Senhor Deus fala o seguinte: um descendente da mulher vai ferir a tua cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E note o quanto tem nessa promessa. O Senhor Deus diz naquele momento em que parecia que a serpente havia vencido, que a serpente seria esmagada. E mais, ela seria esmagada por alguém que viria da própria mulher. E alguns sugerem que Deus já está dando aqui uma prévia para a gente, porque afinal ele não disse que seria um descendente do homem e da mulher, mas um descendente da mulher. Como acontece, é claro, quando veio o nosso Salvador, Jesus Cristo, descendendo apenas da mulher. E ele diz algo especial, ele diz que esse descendente iria ferir a cabeça da serpente. Mas de alguma maneira, ao ferir a serpente, o que acontece com ele? Ele também é ferido. Nesse momento da história, a gente não sabe direito ainda, mas a gente sabe, virá um dia, um descendente da mulher, ele vai acabar com essa serpente, mas no processo ele será ferido também. Obviamente, nós deste lado da cruz, a gente sabe o que isso significa. Que um dia esse descendente na cruz do Calvário esmagaria aquela serpente, ao mesmo tempo em que ele seria ferido no processo. Sabe, algo muito interessante se dá logo depois dessa ocasião. Adão finalmente dá um nome para aquela que até aquele momento se chamava apenas mulher. Qual o nome que ele dá para ela? Eva. A palavra está ligada à vida, aquela que dá vida. Olha que interessante. Algumas vezes as pessoas perguntam, será que Adão foi salvo? Será que não foi? Eu acho que a gente tem uma evidência muito clara de que Adão creu no Evangelho, pregado por Deus em Gênesis 3,15, pelo fato de que ele olha para sua mulher, que havia sido até então na cabeça dele um instrumento de entrada da morte no mundo. E ele olha para ela e fala, de você virá a vida. Você é Eva. Adão creu na promessa feita em Gênesis 3,15. E essa promessa, ela percorre todo o Antigo Testamento, ela vai sendo renovada. A serpente vem tentando destruir os descendentes da mulher, quando vem a primeira geração, Caim e Abel. Caim, que era do maligno, tenta matar Abel. Quem sabe assim a gente extermina essa serpente, essa semente, a gente acaba com a possibilidade. E você vê ao longo do livro de Gênesis, em outras ocasiões, a tentativa constante por parte das forças do mal de botar um fim a qualquer um que possa vir a ser aquele homem prometido. E Israel vivia nessa expectativa de que um dia o descendente prometido viria. E veja essa promessa vindo aqui. A promessa, o anseio, a bênção proclamada sobre esse novo casal envolve terra, mas envolve a expectativa de quem sabe vir o descendente. E isso é feito por meio de invocar algumas pessoas. Eles falam que você seja como Lia e como Raquel. Lembra, Lia e Raquel, elas não eram da mesma família
do povo de Deus. Elas eram estrangeiras. Elas também foram trazidas. Mas por meio do casamento e a fé, elas se tornaram parte da linhagem da aliança. E delas vieram quem? As 12 tribos de Israel. Então o pedido é esse, que assim como Deus fez com essas estrangeiras, Lia e Raquel, que a semente do povo de Deus continue firme em vocês, que os seus descendentes amem ao Senhor e sejam parte do seu povo. Mas além disso, vem uma outra promessa muito interessante, um pedido, um anseio, está aí no final, está aí no verso 12, seja a tua casa como a casa de Perez, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der desta jovem. Nesse momento, as pessoas no portão evocam uma história muito particular, a história da origem do povo de Judá. Lembre-se, Judá é uma das tribos de Israel, e ela é particularmente a tribo da qual viria o rei, o Messias, a semente prometida. Dentre todas as tribos, afunilava em Judá. E elas falam, e elas evocam a história escabrosa de Tamar e Judá, porque elas se lembram que daquela história escabrosa, o Senhor produziu bênção. O Senhor trouxe algo espetacular. Lembra-se da história? Está em Gênesis 38, leia depois se tiver estômago. Tamar, deixada, ela se fantasia de prostituta, para que Judá, o seu sogro, se deite com ela e engravide-a. E dessa história vem a nação judaica. Uma mulher maltratada se disfarça de prostituta para engravidar do seu próprio sogro Judá. Mas o Senhor utiliza histórias terríveis como essa para mesmo assim trazer o seu povo. E esse é o anseio. E eu pergunto se é isso que você anseia para os seus familiares, que eles sejam bênção, que eles sejam povo de Deus, que eles sigam abençoando e seguindo a Yahvé, que mesmo que as histórias que nos geraram sejam difíceis, feias e que dê vontade de escondê-las, que o resultado disso seja famílias que amam e servem ao Senhor. E eu te pergunto, você pai, você mãe, o que você anseia para os seus filhotinhos? Que o nome deles seja grande por meio de serem grandes profissionais com gordas contas bancárias? Ou que eles existam primariamente para anunciar o nome do descendente prometido? Não o nome da família, mas o nome da grande família do povo de Deus. É fácil a gente ficar pensando, será que meu filho vai ser conhecido na história? Ao invés de pensar, o que meu filho vai fazer pela honra e nome do povo de Deus? Esse deve ser o seu anseio. O noivado de Cristo conosco, sua igreja, também deve criar em nós uma expectativa similar de fruto. Se nós somos a noiva de Cristo, sendo resgatados por Ele, nós não devemos esperar pouco fruto tampouco. Nós devemos esperar que esse casamento prometido com o Senhor faça com que, de fato, essas portas se alarguem e muita bênção venha para o povo de Deus. E a matemática do reino de Deus funciona muitas vezes de maneira misteriosa. Boaz, que primeiro está pensando nos outros, faz um nome para si. Senhor fulano, que está pensando em si mesmo, desaparece da história. O jovem rico, pensando humanamente quando conversa com Jesus, acaba perdendo muito mais do que teria deixado para segui-lo. Essa matemática do reino de Deus é estranha. 5 pães e 2 peixes alimentam milhares. O Senhor Jesus insiste conosco em Mateus 16, que aquele que deixa pai e mãe, que deixa qualquer coisa, recebe muito, muito mais na vida, que aquele que deixa a vida, acaba ganhando-a. E aquele que insiste em ganhar a sua vida, vai perdê-la. Nós muitas vezes pesamos o nosso envolvimento com a igreja em termos meramente humanos e perdemos a matemática avançada do reino de Deus. Vou gastar meu tempo envolvido com dar aula para a criança na escola dominical? Vou perder o meu domingo de manhã para ir cantar e ouvir um cara lá falar uns negócios que eu nem entendo? Vou largar minha vida de deleite e prazeres para seguir Jesus? Parece tão chato. Vou passar minhas férias num retiro no Palavra da Vida, ao invés de num lugar mais animadinho, onde eu possa fazer aquilo que meu coração anseia. Entenda que esses anseios estranhos são essencialmente perder de vista a verdade sobre como o mundo funciona e a história da realidade. Boaz não fez pensando que 3.000 anos depois iríamos falar dele.
Eu imagino que toda vez que alguém morre, chega no céu e encontra com Boaz, vai falar com ele e fala assim, sua história, né? Ele fala, não é possível, ainda estão contando. Até hoje. Ruth, vem cá, vem ouvir mais um. Ele simplesmente fez por bondade. A consequência vem. Mas ele fez por hesed, por um amor pactual. Sem querer fazer seu nome grande. Seu nome dura para a história toda. Tem um cantor cristão português que você precisa conhecer. O nome dele é Samuel Uria. Um dos meus cantores favoritos, letras profundas. Uma das músicas que eu mais gosto dele é uma que se chama Armelim. É uma música que ele fez em honra ao seu avô cristão, chamado Armelim de Jesus. Esse é o nome dele. E na música o refrão diz assim: Armelim foi assim. Ainda que estranho, era o nome de um homem honrado. Armelim foi assim, pois há nomes tão fortes que a morte só leva emprestado. O quanto Boaz estava disposto a oferecer de si mesmo, da sua reputação, da sua riqueza, para beneficiar os outros e seguir a lei do Senhor? Tudo. Hoje nós vimos isso. E nós vimos também que Ruth, elogiada em Belém, nunca fez nada motivada por ser reconhecida em Belém. Ela não queria fama. Ela fez por amor pactual, ela fez por hesed. E essa é a chave para você, meu irmão. Preocupe-se mais em amar e servir do que ser reconhecido. O apóstolo Paulo insiste em 1 Coríntios 13, que o amor não procura os seus próprios interesses. Nós vimos que aquele que buscava seu dinheiro, seu benefício, é irrelevante do ponto de vista da história da redenção. A melhor maneira de você garantir a eternidade do seu nome é através de garantir que você esteja unido ao Senhor Jesus Cristo. Ao invés de buscar construir o seu nome, a sua fama, você deve buscar construir, trabalhar e proclamar o nome do teu Redentor e fazer o bem para o seu povo, servir o seu povo. Porque nele o seu nome viverá para sempre. Para de se preocupar em fazer seu nome ser grande. Viva, sirva, ame, desgaste-se em nome de Cristo. O resto virá. Busque primeiro o seu nome, o seu reino e a sua justiça. O plano de Deus para a sua vida, eu te garanto, envolve você morrer diariamente para a sua tolice e viver diariamente para as incomparáveis riquezas da graça de Deus. O interesse de Deus não é primariamente que você tenha grandes posições, fortuna ou prestígio. Os ímpios correm atrás dessas coisas e seus nomes serão esquecidos. Pense no seguinte, dos milhões de indivíduos vivos em 1800, quantos são conhecidos hoje? E dos que viviam em 1500, quantos nós sabemos o nome? E dos que viviam no ano 500? E dos 7 bilhões vivos hoje, quantos você acha que serão lembrados daqui a 1000 anos? Há, entretanto, uma maneira de ter o teu nome escrito para sempre. Você precisa abrir mão de si mesmo. Você precisa reconhecer a sua pequenez. E você precisa se abrigar em Jesus Cristo, o seu resgatador, que vai te dar o nome dele por casamento. Como Ruth, que recebeu o nome de Boaz, nós somos a noiva que recebe o nome de Cristo. Nós recebemos o nome de cristãos, um nome que permanecerá para sempre. Se você estiver unido a ele pela fé, o máximo que a morte vai fazer é te levar emprestado. Mas ressuscitarás com um nome novo por toda a eternidade. Te louvamos, Senhor, pelo Senhor que tem o nome sobre todo o nome e diante do qual todo o joelho se dobrará. Confessamos, Senhor, que por vezes nós somos tolos, nós pensamos como ímpios. Nós pensamos acerca do que é nosso em primeiro lugar, nós preferimos a nossa mala, o nosso tempo, o nosso dinheiro, o nosso nome. E nós pedimos que o Senhor nos livre disso. Que o Senhor nos faça ver que vida verdadeira existe em servir a Cristo e ser achado nele. Que o Senhor nos ajude a amá-lo sobre todas as coisas. Esse amor se mostre em nosso amor ao próximo, como a nós mesmos. Nós agradecemos, Senhor, porque nele a morte vai apenas nos levar emprestados, mas estaremos com o Senhor eternamente. No nome dele oramos. Amém.